mal do coronavírus, do COVID-19. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Juraci. Boa noite a noite, todos. Boa noite, Juraci. Boa noite, município de Santa Cruz das Palmeiras. Eu quero começar falando assim, que eu tenho a máscara aqui, viu, pessoal, mas eu não consigo falar de máscara. Eles já estão acostumados, então eles conseguem, eu não consigo, então vou ficar devendo aqui a máscara. Como os dois estão de máscara, né? Então já vai quebrar um galho aqui. Nós hoje estamos falando também pelo YouTube, né? E mandar um abraço aí para todos o pessoal do YouTube. E nós vamos começando aqui com Marcos César dos Santos, que é conhecido como Marcos Dentista. Marcos, quem é Marcos César dos Santos? Bom, Juraci, sou morador de Palmeiras há 53 anos, estudei, voltei para cá, sou cirurgião dentista e estamos aqui para ajudar no que for possível. Certo, você tem uma clínica dentária aqui. Tenho um consultório odontológico, sou funcionário da prefeitura e praticamente quando o prefeito José ele ganhou, ele me convidou para tomar conta da parte odontológica. Depois, algum tempo atrás, há uns 6 meses atrás praticamente, ele pediu também para me ajudá-lo no departamento de saúde. E eu, pela confiança que eu tenho nele, eu aceitei esse desafio, um momento muito difícil para todos nós, para o país inteiro, para o mundo inteiro. Eu acho que se a gente pode ajudar de alguma maneira, nós estamos aqui para isso. Com certeza. E o Rafael, o Luiz Rafael, mas a gente conhece por Rafael, né, Rafael? Perfeito. Rafael quem é o Rafael? Bom, o Rafael é morador de Santa Cruz dos Palmeiras, nasceu aqui nesse lindo município, nasci já há 36 anos, posteriormente me formei como advogado, sou advogado atuante, trabalhei por quase 9 anos na Santa Casa, lidando aí com os contratos médicos, visitando os postos, e assim como o diretor da saúde, Marcos, mencionou, após a eleição suplementar, quando o prefeito Zé da Farmácia assumiu, ele me fez um convite, né, para eu assumir o cargo de chefe da seção médica, no qual eu permaneço até o presente momento. E em face dessa pandemia, que se alastra aí praticamente no mundo todo, recebi um convite para ser o vice-presidente do nosso comitê municipal de combate ao Covid-19 aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Tá certo. O comitê é comandado por várias pessoas. Como que é o comitê? Na realidade, o comitê ele foi decretado no dia 23 de março, agora, passado, e nós temos várias pessoas. Nós temos o presidente como sendo o senhor prefeito municipal, eu como vice, e nós temos mais outras pessoas, dentre elas profissionais da saúde, Juraci. Nós temos aí médico, especializado em UTI neonatal há mais de 30 anos, nós temos a enfermeira, nós temos pessoas ligadas e vinculadas à saúde diretamente, assim como profissionais da Santa Casa, inclusive. Tá certo. E vocês se reúnem, né? Assim. Exatamente. Nós nos reunimos diariamente, todos os dias às 8 horas da manhã, e ali nós debatemos os assuntos preventivos e o que nós temos que fazer para poder minimizar o impacto do Covid aqui no nosso município. Inclusive, hoje na reunião de hoje de manhã, nós chegamos à seguinte conclusão. Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca e o município de Tambaú são os únicos da nossa região, redondeza, que ainda não possuem um caso do Covid-19. Mas toda a nossa estrutura está sendo preparada para imediatamente, se for o caso, ser utilizada. Tá certo. Ô Marcos, você assumiu a saúde há pouco tempo, né? A gente sabe dos problemas que teve aí, você acabou assumindo a saúde do município há pouco tempo.
O que foi mudado? O que você acha que precisa mudar na saúde? Como está a saúde de Santa Cruz das Palmeiras? Eu, na minha modesta opinião, acho que ela está bem encaminhada. Não porque fazem 6 meses que eu estou ajudando o prefeito, mas que ele já tinha um programa para a saúde e da melhor maneira possível está conseguindo implantar, que é o aumento dos postos na região periférica da cidade, para a gente conseguir ter um melhor atendimento para a população que mais necessita, para conseguir com que isso desafogue, a gente vai levar para um outro patamar já, que o Rafael pode me ajudar também, para a gente consiga que não fique tanta aglomeração no pronto-socorro. Que o pronto-socorro seja realmente um pronto-socorro, não pode ser um pronto atendimento. Esse papel, que o prefeito acho que já até falou várias vezes aqui, teria que ser feito pelos postos. Estamos trabalhando para isso, mas na minha modesta opinião, eu acredito que nós estamos bem encaminhados. Estou há pouco mais de 6 meses que eu já havia dito, depois de eu ficar no chefe de odontologia, eu passei a conhecer todo o trabalho. Passei a conhecer o Rafael, passei a conhecer melhor o nosso prefeito. Então eu vi que as ideias, os programas, o que eles têm em mente é só para a melhora da saúde. Temos muitos obstáculos, Garcia. Às vezes a pessoa acha que está fácil, né, Rafael? Mas é muita coisa a ser melhorada. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Tem várias coisas que podemos melhorar. Todo mundo pode chegar e falar para a gente, pode ser melhor, mas nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Você pode ter certeza disso. E só para completar, o comitê se reúne todo dia às 8 horas, porque todo dia é avaliado como estão os casos, como estão os atendimentos, qualquer coisa que a gente vê que pode ser resolvida de manhã para ser feito à tarde. Então, a população tem que entender que nós estamos muito atentos ao que está se passando, não só em Santa Cruz das Palmeiras, como na região. Nossa região é DES 14 São João da Boa Vista. É de lá que nós temos que ficar atentos o que vai acontecer, algum caso aparecer em Palmeiras. É de lá que nós estamos tomando nossas informações de como proceder aqui em Santa Cruz das Palmeiras. É de lá que a gente pede apoio quando necessita de alguma informação que o Rafael, ou a Lucélia, ou o prefeito, ou os outros que fazem parte, ou até mesmo eu não consigo resolver alguma informação muito importante para o nosso município. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Exatamente, Marco. Inclusive gostaria de fazer um adendo que nós somos subordinados à DRS 14 de São João da Boa Vista e nós apresentamos nosso plano de contingência, tudo dentro da conformidade. Então tudo que diz respeito ao Covid-19 e a área da saúde em sua totalidade, nós trabalhamos em conjunto com essa diretoria de São João da Boa Vista, assim como atualmente no caso do decreto do governo estadual relativo ao Covid, nós como município estamos acatando ele em sua totalidade. Beleza. Falando em Covid-19, como que está a nossa cidade em matéria dessa doença, né? Como você já falou, não tem, graças a Deus, ainda não tem ninguém com esse sintoma. Os sintomas já apareceram, né? Mas não tem ninguém com essa doença, né? Sim, apareceram suspeitos. Suspeitos, né? Isso sintomas que eu falo é suspeito. Isso, o que eu acho que não sei se você já até explicou, os suspeitos são aqueles que se enquadram. Tudo isso que a gente está falando aqui, Juraci, não é uma coisa que vem, é um protocolo a ser seguido. Para ser suspeito tem que ter alguns quadros apresentados. Se for caso leve, essa pessoa fica em casa, faz um monitoramento. Nós somos uma pessoa que liga para essa pessoa, faz um monitoramento, dependendo de quantos dias ela já começou com os sintomas, quantos dias terminaram, e der os 14 dias que é o mínimo, a gente sabe que já é descartado de suspeito. Por isso que às vezes aparece 25 suspeitos, alguns confirmados, outros negativados. Eu acho que os negativados são aqueles casos que necessitaram fazer o exame, correto, Rafael? E tem um que é inconclusivo, onde foi necessário fazer o exame e que realmente não teve uma resposta nem positiva nem negativa. O nome já fala inconclusivo. O que a gente pode dizer?
quer dizer que poderia ser um caso, mas as pessoas podem ficar tranquilas que todas as pessoas já passaram pela quarentena, já ficaram os 14 dias e depois que não desenvolveram a doença, então por isso que é considerado negativado. Pode completar. Perfeito. E aproveitando, Juraci, inicialmente nós recebemos a recomendação da nossa Diretoria Regional da Saúde que todos os suaves, todos os exames que fossem colhidos, eles iriam para o laboratório Adolfo Lutz. E dessa forma nós procedemos para aqueles pacientes que eram assintomáticos, né? E a partir do momento que nós encaminhamos o nosso primeiro exame, por exemplo, passou-se muito tempo, posso dizer muito tempo, muito mais tempo daquilo que era previsto inicialmente para a liberação do resultado, para que a gente tivesse aí uma posição. Posteriormente, quando nós fomos encaminhar um outro paciente, já não podia mais. Por quê? Porque o próprio governo estadual já havia modificado toda a sistemática da coleta do exame e da análise. E dessa segunda vez, só poderiam ser colhidos os exames de pessoas que já estivessem internados e com sintomas de falta de ar, dentre os outros sintomas do Covid-19. Tá certo. E eu gostaria de perguntar para vocês, assim, um pouco, claro que todo mundo já sabe, mas qual que é os sintomas, assim, que você precisa procurar o médico? Perfeito. Isso é uma boa pergunta, Juraci, porque hoje nós estamos vivenciando aqui em Santa Cruz das Palmeiras a dengue. Tá? Nós temos aí alguns casos ainda, que não são poucos, mas a tendência aí para as próximas semanas, próximos meses, é a redução drástica aí dos casos de dengue. Mas alguns dos sintomas que, de acordo com o que a gente vem estudando, de acordo com o que a gente vem presenciando na população palmeirense e de outras cidades, seriam a dor de cabeça, a febre, dor no corpo, diarreia, sintoma de falta de ar, tá? Resfriado, Perda de paladar, às vezes. Exatamente, a própria perda de paladar. Certo? Porém, em algumas pessoas, pelo estudo que a gente vem fazendo, realmente eles podem até ter o Covid, porém eles não sentem tanto quanto outra pessoa. Ou seja, isso vai do organismo para o organismo. Entendi. Então é difícil precisar, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente aqui no município que ele não apresenta um sintoma, vários sintomas nesse sentido. Pode ser que ele apresente uma dor de cabeça, um resfriado, e ele esteja com o Covid. Por outro lado, eu tenho um outro paciente que ele já apresenta demais sintomas, inclusive o mais grave, que é a falta de ar. Tá? Mas eu não estou dizendo que as pessoas que estejam com resfriado, com gripe, elas estão com Covid. Mas, de acordo com a recomendação nossa hoje, do nosso Ministério da Saúde, Diretoria Regional da Saúde, nós também precisamos fazer um monitoramento naquelas pessoas que apresentam sintoma de resfriado. Por isso é aquele monitoramento que eu disse agora há pouco. Se está só uma suspeita, um resfriado, um pouquinho de febre, não é para correr lá achar que está com Covid. Tem que ser feito um monitoramento. Se tiver evolução, é outra conversa. Se não tiver evolução, a gente sabe que já pode ser descartado, desde que cumpra aqueles 14 dias que é a evolução da doença. Então é uma coisa muito complexa e como nós temos muito caso de dengue, já fica um negócio meio assim, pode confundir, um resfriado, uma dor no corpo, uma febre, então já todo mundo já fica assustado, com razão, eu acredito. Né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que vou trazer uma água para vocês podem tomar água, fica à vontade. Obrigado. Pode tirar a máscara aí e tomar uma água. Aqui é tudo improvisado. Como não tem copo total para todo mundo, eu vou tomar no meu. Normal. Uma das maneiras, deixa eu só completar, e o Rafael também vai ajudar melhor que eu ainda, que a gente está com essa preocupação e juntou o Covid, juntou alguma coisa que pode ser parecida e também como uma necessidade de isolamento social, de mantermos uma certa distância, não ter aglomeramento, tudo isso que nós já sabemos há muito tempo, que é a famosa quarentena que nós estamos passando, a administração
conseguiu, e com êxito, bastante elogios, colocar os suspeitos de dengue para ser atendido fora do PS. Certo. Não sei, acho que o Rafa até fala melhor do que eu, que eles têm um horário determinado, teve contratação de médicos, de enfermeiros, para que serve isso? Para não ter aglomeração no pronto-socorro, para evitar se tiver algum caso exagerado, se alguém tiver com Covid ser disseminado na sala de espera. Então tudo isso já é uma prevenção, já é uma medida preventiva que o comitê decidiu, que está sendo feito, a gente só recebe elogios. Se vocês perceberem na UMI, funcionava antes da meio-dia às 9, essa semana passou da meio-dia às 19, correto? Da meio-dia, das 12 às 21, essa semana foi das 12 às 19, para ficar mais bem explicado. Onde qualquer sintoma que aparece é encaminhado para lá. Já se faz o exame de sangue, né, Rafa? Prova do laço, tudo isso que é para tirar a dúvida se é ou não a dengue. Qualquer caso que passou por lá, que o médico passou e resolveu, e pela experiência dele, pela anamnese dele, achou que não é necessário ou continuar ali, ou tem que ser caminhado para o socorro, na mesma hora é passado para lá. Perfeitamente. Completa mais alguma coisa. E na realidade, por que nós pensamos nesse horário inicialmente? Do meio-dia até as 21 horas. Porque é o horário de pico realmente do pronto-socorro. Você pega a partir das 11h30, meio-dia, por exemplo, no pronto-socorro, ele tem uma certa aglomeração de pessoas. E assim ele passa o período da tarde. Essa aglomeração ela vem aumentar por volta das 17, 18 horas, 19, e isso perdura lá até as 21 horas, 21h30, 22, né? Exceto, é lógico, né? Cada caso é um caso. Tem dias que o pronto-socorro nesse horário ele permanece com um volume grande de pessoas em dias normais, né? Não vamos pensar na época do Covid, por exemplo. Nessa época nós estamos vivenciando. E tem dias que, sem pandemia, sem dengue, ele está um pouco mais tranquilo, mas o nosso pronto-socorro ele sofre uma grande aglomeração de pessoas, uma superlotação diária. Inclusive tem uma média de consultas de mais de 200 pessoas por dia no pronto-socorro. Por dia no pronto-socorro? Por dia no pronto-socorro, exatamente. Nossa, muita coisa, né? E analisando essa questão, essa aglomeração, houve por bem o pessoal do comitê, em conjunto aí com o nosso prefeito municipal, o pessoal da saúde, da gente remanejar esse pessoal da dengue, essas pessoas que têm sintomas de dengue, para um outro lugar. Tá? Então nós remanejamos eles para o dengário, que hoje ele funciona na UMI, e como o próprio Marco disse, inicialmente nós começamos do meio-dia até as 21. Essa semana já reduzimos um pouco o horário. Por que essa redução? Essa redução só é possível tendo em vista que os casos, pelo menos até o presente momento, eles vêm tendo uma redução, uma leve redução. Os casos de dengue. Os casos de dengue, exatamente. E hoje, você tem ideia de quantos casos de dengue nós temos na cidade? Faz aí uma média de uns 600 casos. 600 a 700 casos. Muito caso, né? Muito caso. Exatamente. Inclusive, Pode falar. Inclusive, por estar com esses casos, acho que eu nem te falei, Rafael, a chefe da Vigilância Sanitária me avisou que amanhã, até é bom passar para os munícipes, que amanhã o carro da SUSEM vai voltar a fazer, passar soltando nebulização, né? Então, para que tenha colaboração, e as pessoas têm que entender que às vezes eles chegam para a gente e falam, por que não faz essa nebulização antes de dar o problema? Só para o pessoal entender, só se faz nebulização, isso quem faz é a SUSEM, não é aquela equipe contratada que nós estávamos correndo o risco do negócio ser muito pior, quando se contratou uma equipe para nos ajudar contra a dengue. Então, essa nebulização só se faz a partir de 150 casos. Que é a mesma pergunta que a população me fez, eu também fiquei, puxa vida, né? Podia ser feito antes, mas não é. Só se faz a partir de 150 casos. Peço para a população que compreenda, vai se passar na cidade toda, principalmente nos bairros que estão com maiores problemas. A vigilância sanitária tem certinho demarcado o bairro que tem maior problema, o bairro que precisa ser passado esse carro, e só a SUSEM pode fazer. Essa equipe que veio nos ajudar não pode fazer essa nebulização. Então tem que deixar bem claro, aproveitando a sua audiência,
para que as pessoas colaborem. Isso foi me passado hoje à tarde, Rafa, eu esqueci até de comunicar com o resto do departamento, mas a chefe da vigilância me ligou, já acertou tudo para mim, até que tem que vir com o carro da guarda para parar o trânsito quando tiver que andar na contramão. Então foi importante, até eu tinha esquecido de comentar isso. E é muito importante, cada um tem que fazer a sua parte, não só quanto ao Covid, quanto à dengue. Porque nós temos que tomar cuidado com as duas coisas. Qual que é a nossa parte? Cuidado com água parada, manter os quintais limpos, ficar atento com sujeira, observar o que está acontecendo, que às vezes é uma calha entupida, alguma coisinha que pode nos prejudicar. E quem teve dengue, eu, graças a Deus ainda não tive, mas eu conheço muita gente, eu acredito que esse número do Rafael aí, pelo tanto de gente que fala, é um número muito expressivo, uma cidade pequena igual a nossa. A intenção nossa, com certeza, desde já, assim, já vou deixar bem claro, é a gente não parar com a prevenção da dengue, também como do Covid, porque isso aqui, a dengue está, se Deus quiser, o que está acontecendo, que o Rafa já mencionou, que está abaixando os nossos casos, por isso pode diminuir um pouco o horário do dengário, assim que a gente chama, né, onde vai os encaminhados, mas a prevenção tem que continuar, a prevenção vai ter que ser feita, o nosso prefeito já tem consciência disso, ele também está a favor de a gente continuar com essa prevenção, seja o que precisar, se é a SUSEM, se é mais trabalho com a população, informação para a população, que cada um precisa fazer sua parte. Eu acho que nos dois problemas, viu, Juraci, nós estamos vendo aqui a mais que falar sobre o Covid, né, que é o Rafa, mas a dengue também é um problema sério e a cidade está sofrendo. Viu? Eu até marquei aqui para a gente falar sobre a dengue. Então, perdão se eu atrapalhei. Não, mas está legal, é bom você falar, tudo. Perdão, é legal falar, porque o que acontece? A dengue, o Rafael, na minha opinião, a dengue aumenta por causa da água parada, né? De alguns cuidados que a população deveria tomar nessa época, não é isso? Não só nessa época, né? Mas ao todas longo as épocas, né? do ano. Eu queria apenas complementar o que o Marco disse, no sentido de que essa é uma luta, Juraci, que não é apenas da Prefeitura Municipal, dos seus funcionários ligados à área da saúde contra a dengue, e também não é uma luta somente nossa com relação ao Covid. Essa é uma luta de todos. Sim. Todos nós temos que nos ajudar. Com certeza. E ajuda limpando os seus quintais, né? Limpando os quintais, limpando os terrenos, que aliás tem muita gente que compra o seu terreno e esquece lá e não vai fazer a limpeza, não é isso? Muita gente reclama, né? E a limpeza que a gente fala não é só ir lá carpir o mato, a pessoa tem que ir lá limpar, se tem alguma tampinha de garrafa, se tem alguma coisa que está causando água para o crescimento do mosquito, né? Isso porque nós estamos falando apenas da dengue e do Covid. Mas tem outros, né? Tem um escorpião, por exemplo, que é gravíssimo. Sim, também. Né? Às vezes a pessoa vai lá, faz uma higienização no terreno, mas não coloca um entulho para fora, né? Sim. Não contrata uma caçamba para fazer o descarte correto daquele material. Então, o problema da dengue é meio... a dengue pode matar? Pode, se ela for hemorrágica, sim. Sim. E a diferença da dengue normal com a hemorrágica é a mesma coisa ou Não, ela é diferente. A hemorrágica ela é mais agressiva, realmente apresenta uma certa vermelhidão no corpo, né? Sangramentos, inclusive um dos pontos que sangra são a gengiva, né? Mas, repito, cada caso é um caso, né? Se você apresenta esse sintoma, procure o seu médico de confiança. Às vezes pode não ser. Eu particularmente não sou especialista nos sinais e sintomas de uma dengue, do Covid, mas o que a gente tem estudado, tanto um quanto o outro, Juraci, vai depender muito do estado da pessoa. Porque a gripe, que seria a Covid, ou uma dengue, ela pode causar outros problemas. Não é só a dengue mata, ela não é só a dengue. Se pegar a dengue, uma pessoa que já está debilitada com algum problema, pelo que a gente
como eu já disse, eu não sou especialista porque a gente estudou e a gente sempre conversa com os médicos. Acho que a coisa mais importante é perguntar. A gente não sabe, pergunta para quem sabe. Sim. E o que eles passam para a gente, graças a Deus, tem contato com eles, é que a consequência dessa doença. Essa doença é só o início, e dependendo de como é que a pessoa está, inclusive ela pode levar a consequências sérias. Inclusive hoje, voltando no Covid, Rafa, eu fiquei junto com a Lucélia, lá no lugar e no outro, acompanhando uma reunião da vigilância epidemiológica de São de DRS, para todo mundo ficar sabendo. Todo dia quase tem uma live que a gente não pode mais ir lá fazer reunião, fazer aqui. E para a nossa região, não é de 60 para cima não. O número de casos confirmados na nossa região da DR14 está começando com 40, 45 para frente. Então não é só idoso não. Na nossa região tem muita gente abaixo dessa idade ficando doente. São poucos casos no DRS14, poucos casos que eu acho perante o Brasil todo. Já temos algumas cidades confirmadas, mas o que a vigilância epidemiológica passou para a gente hoje, que a idade não é só aquele de 60 para cima não, é um pouco mais abaixo que está dando confirmação na nossa região, casos confirmados. Confirmados, né? O Rafael, o Marcos, eu até, jornal, nós colocamos a notícia, né, que a prefeitura adquiriu vários respiradores e foi colocado no pronto-socorro, né? Gostaria que vocês falassem sobre esses respiradores, como foi feito, o que precisou. Aliás, parece que teve gente que comentou aí que foi muito caro ou barato, ou não sei o quê. Eu também não entendo nada de preços, né? Então, gostaria que vocês falassem primeiro sobre os respiradores, que é muito importante para o pronto-socorro, né? O que nós deixamos bem claro para a população, que o nosso prefeito achou prioridade, é nós estarmos preparados, assim. Preparado, a gente tem que se preparar para o pior. Não adianta chegar aqui em Santa Cruz das Palmeiras, temos muitos casos, a gente não está preparado. Então, a prevenção, que eu volto a dizer, é a nossa maior arma. Desde o isolamento, do uso de máscara, da lavagem de mão, e se por acaso nós precisarmos de alguém que vá necessitar de uma internação, nós estivéssemos preparados. Então, se tem uma área isolada no pronto-socorro, inclusive o Rafa vai até falar melhor do que eu, onde está preparada com tudo que for necessário para se precisar internar alguém. Em que sentido? Vai ter os profissionais treinados para receber, vai ter a enfermagem. Bom, nós tivemos um probleminha aí com a internet e deu uma travada aí. Nós vamos resolver aqui o problema e já voltamos. Pessoal,